Há anos trabalho como curandeiro por herança familiar, aqui na minha colônia. Tenho outro emprego, mas faço esse trabalho nas tardes e noites, principalmente para conhecidos. As pessoas me procuram para desfazer males, trabalhos de bruxaria, fazer limpezas espirituais, entre outras coisas. Certa vez, uma jovem com cerca de 15 anos veio até a minha casa acompanhada por sua tia. Eu já conhecia a tia, mas nunca tinha visto a jovem antes. Ela pediu para entrar sozinha comigo, e a tia, confiando nela, permitiu. Perguntei: "Mocinha, o que está acontecendo? Por que veio aqui hoje?" A recebi como qualquer cliente e ela me explicou. Minha família não sabe exatamente o que está acontecendo comigo. Não quero contar porque tenho medo de que não acreditem ou pensem coisas ruins, mas eu só quero que isso pare de acontecer. Nem eu mesma entendo por que está acontecendo comigo. Ela começou a desabafar. À noite, minha avó entra no meu quarto quando todos já estão dormindo. Ela me acorda segurando meu pescoço com força e tentando me sufocar. Eu luto com ela, acendo a luz, mas quando faço isso ela desaparece. Mas é ela. Eu a conheço bem. Não entendo por que ela está tão zangada comigo. Às vezes minha família vê as marcas no meu pescoço, mas eu não digo que é o fantasma da minha avó, porque ela faleceu há 5 anos. Desde o momento em que essa jovem entrou no meu pequeno consultório, na frente da minha casa, eu senti que ela trazia algo pesado. Achei que fosse um trabalho de bruxaria, mas parecia diferente. Perguntei sobre sua relação com a avó em vida, e ela me disse que se davam bem, assim como o resto da família. Nada indicava que isso deveria estar acontecendo. Ela enfatizava que ninguém sabia que era a avó que a atacava. A jovem estava muito preocupada e assustada. Depois de realizar alguns procedimentos que uso para detectar o que a pessoa traz consigo, percebi rapidamente que não era um trabalho de bruxaria, mas algo diferente. Perguntei à jovem: "Sua avó está enterrada no cemitério tal?" Ela respondeu que sim. Então expliquei. Alguém mexeu com a sepultura dela, fizeram um trabalho de bruxaria lá. Tenho certeza de que isso não tem nada a ver com sua família, mas algo foi colocado na sua tumba e isso perturbou o descanso dela. O que não entendo é por que ela está fazendo isso com você à noite. A conversa ficou tensa, especialmente para a jovem, que estava claramente apavorada. Propus irmos ao cemitério no dia seguinte, um sábado, para desfazer o trabalho. Ela aceitou, mas eu disse que alguém da família deveria ir conosco. Ela concordou e disse que contaria à tia. Expliquei à tia o que estava acontecendo. Ela também ficou surpresa e não conhecia ninguém que poderia ter feito algo assim. No dia seguinte, encontramos a jovem e a tia no cemitério. Ao chegarmos à tumba da avó, começamos a cavar a terra. Não demorou muito para encontrarmos uma bolsa enterrada. A lápide estava quebrada em um canto, o que permitiu que colocassem aquilo ali. Dentro da bolsa havia coisas extremamente desagradáveis que não vou descrever para poupar detalhes grotescos. O trabalho encontrado não tinha relação com a família. Havia o nome de outra pessoa, completamente desconhecida por eles. Alguém viu a tumba como uma oportunidade fácil e usou a avó para um trabalho de bruxaria horrível. E quando digo horrível mesmo. O trabalho foi completamente desfeito. Protegi a alma da avó, rezamos e recomendei que a família fizesse orações por ela. Também disse para voltarem a mim caso algo acontecesse novamente, o que não deveria ocorrer. As semanas se passaram e eles não voltaram, o que espero que seja um bom sinal. Esses casos sempre me fazem refletir. Quantos de nossos entes queridos que deveriam estar descansando em paz estão sendo perturbados dessa forma? Quantas pessoas horrendas fazem trabalhos assim, incapazes de resolverem seus próprios problemas? Por isso, recomendo que visitem o lugar de descanso de seus familiares nos cemitérios, não apenas no Dia dos Finados, mas de vez em quando,
para garantir que estejam bem e que ninguém tenha feito algo estranho por lá. Eu tinha apenas 17 anos na época e todo ano, logo antes da semana do Natal, minha mãe precisava fazer uma viagem de negócios de 3 dias a trabalho. Sendo filha única e morando só com ela, eu passava esses dias sozinha em casa. Normalmente ela saía antes das férias de inverno, então eu ficava na escola durante a maior parte do dia. Mas naquele ano, ela viajou no mesmo dia em que a escola entrou em recesso para o feriado. Com a casa só para mim, não queria nada além de ficar dentro de casa, relaxando o dia todo. Nossa cidade estava enfrentando uma espécie de tempestade de neve, então sair de casa nem era uma opção. Preparei um pouco da comida que ela havia deixado para mim e escolhi um filme novo para assistir. No entanto, precisei pausá-lo várias vezes ao longo de algumas horas, porque o vento e a neve ficavam muito altos de repente. Parecia que sempre que eu olhava pela janela, o clima estava pior. Então, por volta das 7 ou 8 da noite, ouvi passos vindo em direção à porta da frente. Os passos soavam contra a neve e a pessoa tossiu várias vezes enquanto subia lentamente na varanda. Não fazia ideia de quem poderia ser. Pausei tudo e fiquei olhando para a porta, esperando que a pessoa batesse ou tocasse a campainha. Conforme os minutos passavam, comecei a ficar nervosa, pois algo parecia errado. Acho que esperei 3 ou 4 minutos sem ouvir nada, antes de me aproximar da porta e olhar para fora. Não havia ninguém. Eu conseguia ver as pegadas indo até a porta, mas voltando pelo mesmo caminho de onde vieram. Fiquei muito confusa, pois tinha ouvido claramente alguém subindo, mas não ouvi quando partiram. Além disso, com a tempestade de neve lá fora, qual seria o motivo de alguém vir até minha casa? A única explicação que consegui imaginar foi que a neve estava dificultando a visibilidade e a pessoa talvez tenha confundido minha casa com a dela. Talvez, ao perceber o engano, não quisesse assustar ninguém e tenha saído em silêncio. Era uma teoria um pouco improvável, mas possível. Depois de um tempo parei de pensar nisso e fiquei mais preocupada com a tempestade, pois a energia caiu algumas vezes por vários minutos antes de voltar. Por causa disso, não consegui assistir TV nem nada do tipo, então me sentei no sofá e fiquei mexendo no celular. Devia ser por volta das 23, quando em meio ao vento forte, ouvi um baque tremendo contra a casa. No começo ignorei, mas alguns momentos depois a energia caiu novamente. Achando que o baque poderia ter causado a queda, levantei. Parecia ter vindo do lado, perto da cozinha, então liguei a lanterna do celular, caminhei até lá e olhei ao redor. Achei que provavelmente era coincidência a energia ter caído logo após o som, mas queria garantir que nada havia acontecido. Não vi nada e comecei a me afastar. Foi então que minha vida passou diante dos meus olhos. Vi um homem encostado na porta dos fundos. A luz da varanda não estava acesa, então ele estava quase completamente coberto pela escuridão. Eu só conseguia ver seu rosto me observando pela janela. "Ei, garotinha, abre a porta para mim", disse ele, colocando a mão na porta e tentando abri-la. Minha mente ainda não havia processado a situação, e eu apenas fiquei parada, olhando para ele. "Garota, abre a porta, por favor." O homem começou a tossir e eu comecei a recuar. Foi então que o rosto dele se transformou em uma expressão perturbadoramente séria. "Abre a porra dessa porta vadia!" ele gritou, batendo na porta com força várias vezes. Corri de volta para o sofá, peguei meu celular e fui para o corredor, de onde fiquei observando o homem enquanto ligava para a polícia. Meu celular estava com dificuldades de sinal e a chamada caía, mas depois de algumas tentativas consegui pedir ajuda. O homem continuou gritando e batendo na porta, mas, eventualmente, foi embora.
Imagino que a tempestade tenha atrasado a chegada da polícia, pois eles levaram quase 30 minutos para aparecer. Contei o que consegui, depois liguei para minha mãe para explicar o que havia acontecido. Ninguém sabia ao certo o que pensar. Ele poderia estar me perseguindo e tentando me manipular para deixá-lo entrar, ou talvez realmente precisasse de ajuda, embora isso fosse improvável. Nunca mais vi aquele cara depois daquela noite. Isso aconteceu comigo em 2015, quando trabalhava em uma loja de roupas em um shopping aqui da minha cidade. É um lugar pequeno, não tão grande a ponto de se perder, mas grande o suficiente para se sentir sozinho depois do horário de fechamento. Eu já estava lá há mais de um ano, e embora o trabalho fosse tranquilo, os dias de inventário podiam ser exaustivos. Naquela noite fiquei com 2 colegas. A loja fechava às 9 da noite, mas ficamos até tarde verificando e bipando cada peça de roupa. Era uma tarefa monótona, mas tentávamos torná-la mais suportável com conversas e algumas brincadeiras. Tudo estava normal até perto das 23. Eu estava em um dos cantos da loja, organizando as prateleiras, quando senti que alguém me observava. Olhei por cima do ombro, mas não havia ninguém. Acho que todos em algum momento já sentiram que estavam sendo observados, mesmo quando não havia ninguém por perto. Então tentei ignorar. Tivemos um dia pesado, e aquele horário costuma pregar peças na mente, especialmente quando você está com sono e irritado. Continuei trabalhando, mas pouco depois, ao caminhar em direção aos provadores, vi algo que me fez parar de repente. Entre os cabides de roupas, eu poderia jurar que vi um rosto. Tinha cabelos loiros, lisos e olhos apagados que mal consegui distinguir antes de desaparecerem atrás das peças. "Quem está aí?" perguntei em voz alta, tentando soar calma, mas ninguém respondeu. Voltei para onde estavam minhas colegas, perto do caixa, tentando fingir que não estava assustada, mas mesmo assim uma delas perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Mais tarde fui designada para revisar a área do estoque no fundo da loja. Esse lugar sempre me dava um pouco de medo. Era escuro, as luzes piscavam de vez em quando e o silêncio ali era assustador. Enquanto escaneava algumas caixas, ouvi passos atrás de mim. Alguém estava se aproximando. Virei-me imediatamente, esperando ver uma das minhas colegas, mas não havia ninguém. Então a vi novamente. Desta vez estava espiando pelo batente de uma porta, com os mesmos cabelos loiros, me olhando em silêncio. Meu coração disparou e gritei: "Ei, parem de brincar, isso não tem graça!" E corri em direção à figura. Mas ao chegar lá não havia ninguém. Ninguém estava espiando. Naquele momento, me senti irritada, pois tinha certeza que estavam tentando pregar uma peça em mim. Fingi que ia ao estoque novamente, mas me escondi atrás de uma prateleira. Não demorou muito até ouvir passos novamente. Desta vez esperei que chegassem bem perto antes de sair correndo em direção ao som. O que encontrei era um manequim. Um manequim de uma menina com um vestido branco e uma peruca loira. Estava parado no meio do corredor, como se alguém o tivesse deixado ali. Quero dizer, eu não o vi se mover. Eu ouvi passos, e quando corri e o vi, estava completamente imóvel. Mas aquilo não fazia sentido. Eu mesma havia visto aquele manequim no início do turno, na frente da loja, junto com os outros manequins na entrada. Sem pensar 2 vezes, corri até minhas colegas. Tremendo, perguntei quem havia movido o manequim. Disse que aquilo não era uma brincadeira engraçada e que elas iam acabar fazendo alguém desmaiar de susto. "Nós não saímos daqui", disseram. No entanto, riram como se eu estivesse dizendo bobagens. Não riram como quem fez uma brincadeira.
Parecia uma risada sincera sobre a minha reação. Com certeza você imaginou isso, disse uma delas. Mas tentando me tranquilizar, comentou algo que me deixou ainda mais nervosa. Olha, se é por causa do que falaram da menina ou das histórias, são só invenções do segurança. Ele ouviu isso do segurança anterior. É só uma lenda, como em todos os trabalhos. Não leve a sério. O problema é que, claro, eu nunca tinha ouvido nada sobre uma lenda ou uma menina fantasma na loja. Sobre essa menina que aparecia à noite, quando a loja já estava vazia e só o segurança fazia a ronda. Aquela noite não consegui dormir. A imagem do manequim e daqueles olhos que vi entre as roupas se repetiam na minha mente várias vezes. Pedi para não fazer mais turnos noturnos e pouco tempo depois pedi demissão. Desde então evito ficar sozinha em lugares fechados. É como se eu sempre tivesse medo de que algo pudesse acontecer de novo, embora eu saiba que não faz sentido. Sei que minhas colegas nunca levaram isso a sério, que a maioria delas trabalhou anos naquele lugar sem um único incidente. Mas para mim, aquilo foi muito real, algo que nunca vou esquecer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meus pais nunca foram muito supersticiosos. Na verdade, eles sempre zombavam um pouco das histórias que ouviam sobre coisas paranormais. Mas a única vez que os ouvi contar algo estranho com seriedade foi sobre o que viveram há alguns anos em um pequeno vilarejo nas montanhas, quando foram de férias para celebrar seu 30º aniversário de casamento. Eles sempre gostaram de lugares tranquilos, aqueles que ainda parecem presos no tempo. O plano era ficar em uma cabana isolada, caminhar pela floresta, tomar café no centro e relaxar longe do barulho da cidade. Eles me contaram que, desde que chegaram, sentiram que o vilarejo tinha algo especial, como se tudo estivesse envolto em um silêncio mais profundo que o normal. No primeiro dia, exploraram o centro e chegaram a uma ponte antiga que conectava o vilarejo ao caminho de uma igreja. Era de pedra, com corrimãos desgastados pelo tempo, e no centro havia uma estátua de um Cristo crucificado. Segundo lhes explicaram depois, era uma figura famosa na vila. Muitas pessoas a chamavam de Cristo da Ponte, embora esse não fosse o nome oficial, e diziam que ela estava ali desde a fundação do lugar. Com esses detalhes, muita gente já deve saber de que vilarejo estou falando. Naquela tarde, minha mãe tirou várias fotos da ponte e da estátua, brincando com meu pai sobre o quão solene ela parecia, como se estivesse os observando. Bom, foi à noite que as coisas começaram a mudar. A cabana onde estavam hospedados ficava perto da ponte, o suficiente para que pudessem vê-la da janela da sala, iluminada por 2 lâmpadas de luz quente. Naquela noite, depois do jantar, meu pai foi fumar um cigarro na pequena varanda, enquanto minha mãe relaxava na banheira. Ele me contou que, enquanto fumava, notou algo estranho na ponte. A estátua do Cristo não estava lá, não era visível. A princípio, ele pensou que estava enganado. Talvez a luz não a alcançasse, ou o ângulo de onde olhava a ocultasse. Mas ao prestar mais atenção, percebeu que realmente ela não estava lá. Ele entrou para comentar com minha mãe, mas ela disse que era a imaginação dele. Para onde poderiam ter levado uma estátua daquele tamanho? Não tem como tirá-la de lá, disse rindo. Meu pai não insistiu. Fecharam as cortinas e foram dormir, embora ele tenha ficado com a sensação de que algo estava errado. No meio da madrugada, me disseram que foram acordados por um barulho. Era um som ritmado, como se alguém estivesse batendo suavemente na porta da cabana. Você está esperando alguém? Brincou minha mãe, embora ambos soubessem que não, que ninguém deveria estar ali. Meu pai levantou-se, desceu as escadas com uma lanterna na mão e se aproximou da porta.
Antes de abri-la, ele olhou pela pequena janela que havia, mas não viu ninguém. Mas ao iluminar o chão, viu pegadas molhadas que se afastavam, como se alguém tivesse saído do rio e caminhado até a porta. "É um animal ou um pinguço?", disse ele, mas minha mãe contou que a voz dele parecia muito mais preocupada do que o habitual. Eles decidiram não olhar mais e subiram novamente para o quarto. Porém, minha mãe garante que, ao olhar de relance pela janela, viu uma sombra enorme cruzando a ponte em direção ao vilarejo. Pela manhã, meu pai saiu cedo para caminhar e, ao passar pela ponte, a estátua estava lá, como se nunca tivesse desaparecido. O estranho foi que, ao olhar mais de perto, ele notou que a base tinha marcas de água fresca e lama, como se alguém tivesse arrastado aquela estátua, aquele Cristo, pelo rio ou pelos arredores. Meus pais não falam muito sobre o que aconteceu naquela noite, mas o que mais me impactou foi como minha mãe terminou seu relato. "Olha, eu nunca acreditei nessas coisas, mas depois daquela viagem, prefiro não me aproximar muito de estátuas à noite. Não gosto nem de prestar muita atenção nelas. Tenho a sensação de que, a qualquer momento, elas vão se mover. E aqui estou, compartilhando isso com vocês, porque sei que é o tipo de história que chama a atenção. O tipo de história que não se ouve todos os dias." Há alguns anos eu trabalhava como técnico de campo para uma pequena empresa de telecomunicações no Colorado. Meu trabalho envolvia dirigir até áreas remotas para fazer a manutenção dos equipamentos, principalmente torres de celular e estações de retransmissão escondidas nas montanhas. Em uma quinta-feira, meu gerente me pediu para ir até uma estação de retransmissão perto de um lugar chamado Desfiladeiro do Homem Morto. Não era o nome real, mas um apelido que ouvi dos moradores locais, e por bons motivos. A estação estava enviando sinais irregulares e precisava ser consertada antes do fim de semana. Eu nunca tinha ido a esse local em particular antes, mas aceitei. Horas extras significavam pagamento extra, e eu não ia recusar isso devendo até as cuecas como estava. Saí cedo na manhã seguinte em um dos caminhões da empresa, carregado com ferramentas e peças de reposição. A primeira metade da viagem era familiar, estradas tranquilas de montanha, cercadas por pinheiros e ocasionalmente por alguma cabana. Depois de uma hora, porém, entrei em uma estrada de terra que adentrava uma floresta muito densa. O GPS ali era inútil, mas eu tinha um mapa físico e as direções pareciam bem simples. Após mais 20 minutos dirigindo pela estrada de terra, me deparei com um portão enferrujado. Estava aberto, mas parecia que não era usado há anos. Se eu tocasse nele, parecia que iria desmoronar. Havia uma placa desbotada presa ao portão dizendo: "Proibida a entrada, propriedade de uma empresa não identificada." Imaginei que a empresa devia ter possuído a terra anos atrás e a placa nunca foi retirada. Passei pelo portão, continuei e a estrada ficou mais estreita. Lembro-me de pensar que aquele lugar parecia diferente. Entrar na floresta sozinho já traz uma certa sensação, mas quanto mais fundo você vai, mais intensa essa sensação se torna. Eventualmente cheguei a uma clareira onde ficava a estação de retransmissão. A estação era uma estrutura metálica alta, cercada por uma cerca de arame. Estacionei o caminhão da empresa e saí. Pelo menos o cheiro ali era bom e estava bem tranquilo. Apenas o canto ocasional de algum pássaro quebrava o silêncio. Ao me aproximar da cerca, notei que o cadeado estava faltando e o portão também estava ligeiramente aberto. Isso era estranho, pois esses locais geralmente são protegidos para evitar vandalismo. Fiz uma anotação mental para relatar isso ao voltar. Entrei e comecei minha inspeção. A princípio, tudo parecia em ordem. Subi a escada para verificar os transmissores e passei a próxima hora ou mais realizando diagnósticos.
Estava tão concentrado no trabalho que quase não percebi as mudanças sutis ao meu redor. Quando desci, percebi que o caminhão não estava mais no mesmo lugar. Entrei em pânico por um momento, pensando que alguém o tinha roubado, mas então me lembrei que o havia estacionado um pouco mais adiante, fora da vista direta do local. Lembro-me de rir de mim mesmo igual um idiota. Voltei ao trabalho e comecei a arrumar minhas ferramentas quando percebi algo estranho. Havia pegadas na terra, muitas delas, e não eram minhas. As pegadas eram pequenas, como as de uma criança ou de alguém pequeno, e estavam descalças. Ao observar mais de perto, vi que pareciam vir da floresta, circulavam pelo local e voltavam para as árvores. Não acho que estavam ali antes, eu as teria notado. Fiquei um pouco inquieto com isso. Talvez fosse apenas um morador local brincando. Mas por que descalço? E por que tão longe? Decidi que era hora de ir embora, e enquanto caminhava de volta ao caminhão, tive aquela sensação como quando você vai a um quarto escuro, pega o que precisa e sente que precisa sair correndo, como se algo fosse te perseguir. Foi isso que senti, mas tentei ignorar. Afinal, sou um homem barbado e não uma criança. Ao chegar no local onde havia estacionado o caminhão, parei bruscamente. Ele tinha sido movido e estava a uns 10 metros de distância, em um ângulo diferente, com a porta do motorista aberta. Meu coração disparou. Eu sabia onde tinha estacionado e não era ali. Aproximei-me com cautela, olhando para os lados e chamando. Olá? Tem alguém aí? Olhei dentro do caminhão e, graças a Deus, as chaves ainda estavam na ignição. Nada parecia estar faltando. Reuni minhas forças, entrei e tentei dar partida. O motor funcionou sem problemas. Enquanto dirigia para sair, olhei pelo retrovisor e vi uma figura parada ao lado da estrada, parcialmente escondida atrás de uma árvore. Definitivamente parecia uma pessoa. Pensei em parar, mas desisti. Algo naquela situação parecia errado para mim. Depois de alguns minutos dirigindo, cheguei ao portão enferrujado, mas agora o portão estava fechado. Na verdade, havia uma corrente grossa enrolada ao redor dele, presa com um cadeado. Isso sim não fazia sentido. O portão estava aberto quando passei e eu não vi mais ninguém na estrada. A sensação de que eu precisava correr voltou, mas ignorei, saí do caminhão e inspecionei o cadeado. Era velho e enferrujado, como o portão. Fui até o caminhão para ver se tinha algo que pudesse usar para quebrá-lo. Enquanto vasculhava minhas ferramentas, ouvi um barulho de folhagens atrás de mim, mas não tinha como ver nada. Estava ficando escuro e eu não queria estar lá quando a noite caísse completamente, então decidi tentar dar a volta no portão. O terreno era ruim, mas o caminhão foi feito para condições off-road. Enquanto manobrava o caminhão para fora da estrada, os pneus afundaram no solo macio. Tentei dar ré, mas as rodas giraram inutilmente. Fiquei frustrado e mais ansioso a cada minuto. Peguei uma lanterna e saí para avaliar a situação. Enquanto caminhava ao redor do caminhão, ouvi alguém sussurrar: "Vá embora." Girei a lanterna instantaneamente e claro que não vi ninguém. Então comecei a brilhar a lanterna ao redor, freneticamente, nas árvores e arbustos. "Quem está aí?" Gritei, mas não obtive resposta. Decidi caminhar mais para cima na estrada, pensando que talvez conseguisse sinal de celular para pedir ajuda. Enquanto caminhava, a sensação de estar sendo observado não sumia. Então, aquela mesma pessoa falou novamente: "Você não deveria estar aqui." Corri de volta em direção ao caminhão e quando me aproximei vi que a porta do motorista agora estava fechada e havia algo esfregado na janela. Me aproximando, percebi que era uma impressão de mão pequena e suja. Minhas mãos estavam tremendo muito enquanto tentava a maçaneta. Estava trancada com as chaves dentro. Como isso era possível? Neste ponto, o pânico e o terror tomaram conta, mas lembrei-me que tinha uma chave reserva sob o chassi.
Me agachei e comecei a procurar até encontrar minha caixinha magnética. Destranquei a porta, entrei e tentei o motor. Ele ligou sem problemas e não me importei mais com o portão. Dei ré, ganhei distância o suficiente e dirigi direto para ele. O impacto, por sorte, não foi tão forte quanto eu esperava. A corrente velha se quebrou rapidamente e o portão se abriu. Acelerei pela estrada de terra sem ousar olhar para trás. Foi só quando cheguei à estrada principal que comecei a respirar mais aliviado. Estacionei ao lado, com as mãos ainda segurando o volante, tentando entender tudo aquilo. Depois de um momento, olhei no espelho lateral e percebi algo preso na parte de trás do caminhão. Saí cautelosamente para verificar e vi que havia um pequeno pacote amarrado. Era feito de galhos e grama entrelaçados, com o que parecia ser tiras de tecido. Não toquei. Em vez disso, usei uma chave de fenda para arrancá-lo e o deixei ao lado da estrada. Dirigi até o escritório e fui direto para o meu gerente, contando tudo a ele. Ele ouviu, mas eu podia perceber que estava cético. Deve ser só umas crianças te zoando, ele disse. Sem contar que a área é conhecida por abrigar moradores de rua e eremitas. Se eu tivesse que adivinhar, você deve ter esbarrado em um deles, que não queria muito bem que você estivesse lá. Se fosse esse o caso, eu disse a ele que deveríamos denunciar. Ele concordou em notificar as autoridades locais, mas não parecia muito preocupado. Acho que ele estava certo. A experiência foi assustadora, mas talvez não perigosa. Quem ou o que quer que fosse, talvez só quisesse que eu fosse embora. Não de um jeito de matar, mas de fazer-me sair. Cerca de um mês depois desse incidente, ouvi sobre outro técnico que foi designado para o mesmo local, e o que eu soube me perturbou e me aterrorizará para sempre. Ele desapareceu. Até hoje não foi encontrado. O que foi encontrado foi seu carro da empresa abandonado perto do mesmo portão enferrujado, sem nenhum sinal dele. Isso foi o suficiente para mim. Até hoje não sei quem estava lá, mas se eu tivesse que adivinhar, diria que era um eremita ou algum vagabundo que não tinha medo de matar para manter seu lugar favorito em silêncio. Espero estar errado. Espero que encontrem esse técnico, mas por enquanto não vou estar nem perto daquele lugar. Meu nome é Alana e estava dirigindo de volta para casa depois de visitar minha família. A viagem toda levava cerca de 10 horas, que dividia em 2 etapas na ida, mas na volta. Decidi encarar tudo de uma vez em uma longa jornada. Por volta da metade do caminho começou a nevar. Não era muito no início, então não me preocupei. No entanto, ficou pior à medida que eu continuava dirigindo. Quando estava a 3 horas de casa, a neve estava caindo bem pesada e, com o sol se pondo, a situação definitivamente não era ideal. Quase não havia outros carros na estrada e essa foi a única razão pela qual decidi continuar dirigindo. A neve dificultava as coisas, mas eu ainda estava no caminho certo para chegar em casa no final da noite. Pouco depois do sol se pôr completamente, a cerca de 30 minutos da cidade mais próxima que eu havia acabado de passar, notei um carro na estrada à minha frente. Os faróis eram a única luz na estrada coberta por uma camada de neve, e à medida que me aproximava, ficou claro que o carro estava parado ou preso. Ele estava atravessado na estrada com as luzes de emergência piscando, e um homem estava parado ao lado, no frio. Obviamente, com a neve e o frio, eu realmente não queria parar, mas parecia que não tinha escolha. O carro dele estava bloqueando a maior parte da estrada pavimentada, então estacionei logo atrás. O homem começou a acenar para mim imediatamente e caminhou até a minha janela. Meu carro deslizou e ficou preso aqui. Você pode me ajudar a empurrá-lo?
disse ele lentamente, como se o inglês não fosse seu idioma principal. Querendo voltar para a estrada o mais rápido possível, concordei em ajudar. O carro não parecia estar muito preso na neve, então talvez só um empurrão bastasse. Coloquei minha touca, luvas e saí do carro até a traseira do veículo dele. O vento gelado batendo no meu rosto e a neve me encharcando instantaneamente me fizeram questionar por que o homem simplesmente não chamou ajuda em vez de sair no frio. Meu rosto e mãos já estavam ficando dormentes, então me apressei. Esperei na traseira do carro enquanto ele procurava algo no banco da frente. Talvez suas luvas, pensei. Não dava para ver nada através das janelas por causa da escuridão, e depois de um tempo parado ali, olhei ao redor para ver por que estava demorando tanto. Ele ainda estava inclinado no banco da frente, como se estivesse procurando algo, mas parecia estar falando sozinho. Pouco depois, ele saiu do carro e voltou. "Está tudo bem?" perguntei. Ele parecia preocupado, mas respondeu que estava apenas falando consigo mesmo. Ele sorriu, caminhou até a parte de trás do carro e se preparou para empurrar. Mesmo assim, algo parecia estranho. O comportamento dele e a situação toda tinham mudado de alguma forma. Embora eu não tenha ouvido claramente o que ele disse, não parecia que ele estava falando sozinho. Mas se havia outra pessoa no carro, por que ele estava lá fora sozinho pedindo minha ajuda? Todos esses pensamentos vieram à minha cabeça de uma só vez e por alguns segundos fiquei meio perdida nos meus pensamentos. Foi então que percebi que o homem estava me encarando. O sorriso tinha desaparecido e havia um olhar assustador em seus olhos, como se estivessem vazios e sem vida, completamente diferente de antes. Sem hesitar, comecei a me apressar de volta para o meu carro. Nesse momento, várias portas do carro à minha frente se abriram e 3 homens saíram, correndo em minha direção. Corri para o banco do motorista e, graças a Deus, deixei o carro ligado. Coloquei na marcha e passei por eles, quase atingindo um no caminho. Eu estava aterrorizada com a possibilidade de ficar presa no banco de neve, pois o caminho ao redor do carro deles era muito estreito, mas, felizmente, consegui passar e me afastar. Registrei um boletim com a polícia na cidade mais próxima, mas nunca houve atualizações, pelo que sei. Acredito que os homens não estavam realmente presos e provavelmente foram embora logo depois que saí. Não sei o que eles estavam planejando. Claro que tenho minhas suposições, mas se tivesse ficado e não tivesse saído naquele momento, quem sabe onde eu estaria agora? A história começou na noite da primeira tempestade de neve do ano. Eu estava de folga do trabalho no dia seguinte, então estava relaxando na minha cama, assistindo a um filme e tomando chocolate quente. De repente, algo bateu na minha janela, me assustando profundamente. Ao olhar para a janela, vi a marca fresca de uma bola de neve que acabara de se espatifar contra o vidro. Abri a janela para ver o que estava acontecendo lá fora e ouvi a risada de uma criança. Bom, isso explicava a situação. Fechei a janela novamente e voltei minha atenção para o filme. Pouco tempo depois, houve um segundo impacto na janela seguido pela risada da criança. Desta vez eu ignorei, sabendo que reagir só incentivaria a criança a continuar. Aparentemente minha estratégia funcionou, pois não houve mais ataques de bolas de neve à minha janela naquela noite. No entanto, na noite seguinte aconteceu de novo, desta vez enquanto eu dormia. Acordei com um barulho muito mais alto e agressivo de uma bola de neve batendo na janela. Abri para olhar lá fora, e embora a nevasca já tivesse passado, minha visão estava limitada demais para ver algo no gramado, mas consegui ouvir novamente a risada da criança, que parecia a de um menino de uns 10 anos. Gritei algo pela janela, uma ameaça,
mas nada muito sério, considerando que era dirigido a uma criança. Naquela noite não aconteceu de novo. No dia seguinte, muito da neve já havia derretido, mas a maior parte do chão ainda estava coberta por uma camada branca. Após apagar a luz do meu quarto, deitei-me, meio que esperando e temendo ouvir o som de uma bola de neve contra o vidro, que novamente me faria saltar. E como um relógio, aconteceu. Aquela maldita criança estava de volta. Desta vez eu estava preparado. Pulei da cama e olhei pela janela, conseguindo ver, por talvez meio segundo, as costas de uma criança correndo para a escuridão. Calcei meus sapatos e um casaco e corri para fora, determinado a encontrá-lo. Segui as pegadas dele desde a minha janela até chegarem a um campo de grama e então a uma estrada, onde as pegadas pararam em um grande sicômoro, adornado com 2 faixas brancas de flores e uma cruz de madeira fincada à frente. Era um memorial para uma mãe e seu filho que morreram ali, em um acidente de carro. Verifiquei várias vezes para ter certeza de que as pegadas não seguiam nenhuma outra direção. Mas não. Elas misteriosamente terminavam ali. Voltei para casa e deitei-me, bastante perturbado. No dia seguinte, fiz algumas pesquisas e conversei com alguns moradores locais, descobrindo sobre o acidente fatal. Ao saber disso, arrepiei-me, mas não quis descobrir a idade do filho. Não conseguia me obrigar a fazer isso, pois se o menino tivesse mesmo uns 10 anos, isso me assombraria ainda mais do que já estava assombrado. Na noite seguinte, pensei ter ouvido a risada de uma criança do lado de fora da minha janela, mas pode ter sido apenas minha imaginação descontrolada. Tive que tomar remédios para dormir durante um mês inteiro, para não ficar acordado e aterrorizado toda a noite. Meu avô sempre dizia que se você nunca roubou manga de um vizinho, então você não teve infância. A história que quero contar não aconteceu comigo, mas com meu avô, que descanse em paz. Seu nome era Joaquim. Ele vivia no mesmo bairrinho em que eu moro agora, mas naquela época o lugar era muito menos desenvolvido, é claro. Este relato será narrado em primeira pessoa. Assim será muito mais fácil seguir o fio da história. Minha família não era muito grande. Era uma das menores da comunidade, pois eu só tinha uma irmã. Ainda assim, eu tinha muitos primos por parte da minha mãe, que tinha crescido por perto. Pode-se dizer que nunca me faltava companhia para fazer travessuras. Algo que gostávamos muito de fazer era pegar frutas das árvores dos vizinhos por perto. Isso evidentemente dependia da temporada. Em algumas ocasiões eram goiabas, em outras eram ameixas. Havia um pomar nos arredores da comunidade. Na temporada de mangas, dava as maiores e mais doces que já vi. Eu as levava para minha mãe para que ela fizesse muitas das vezes doce. Minha mãe me perguntava de onde eu as tinha tirado, mas eu nunca dizia a verdade porque sabia que ela iria me repreender. A história que vou contar aconteceu em uma dessas tardes. Eu estava com um dos meus primos. Passeávamos pela região. Éramos jovens ainda e não íamos à escola. Algo muito comum na minha época. Meu primo Alberto sugeriu que fôssemos pegar algumas mangas no pomar do Senhor Sabino. Eu respondi que já estava muito tarde, mas ele insistiu, tentando insinuar que eu estava com medo. Minha mãe não gosta que eu ande por aquelas bandas à noite. Tentei me justificar, mas não adiantou. Depois de alguns minutos, começamos a caminhar. Fizemos uma parada na casa do meu primo que estava no caminho. Ele pegou 2 sacolas, uma para cada um, nas quais planejávamos colocar as frutas. Como era comum entre nós, começamos a correr para ver quem chegava mais rápido. Ao chegar, passamos pela cerca de arame farpado que cercava o terreno. Fizemos isso com muito cuidado para não nos machucarmos. Já estava quase completamente escuro. A única luz do dia que tínhamos
Era o reflexo dos últimos raios de sol entre as folhas. Havia mangas por toda parte. Lembro-me que as árvores estavam carregadas. Quem é do interior sabe que não estou mentindo. Não sei por que sempre acabava subindo até o galho mais alto da árvore. Em minha defesa, eu acreditava que lá estavam as mangas mais doces. Comecei a escalar o máximo que pude. Os galhos eram muito grossos. Eu podia até caminhar sobre eles. Eu tinha a sacola que meu primo me deu presa na lateral dos shorts. Procurava a fruta mais madura e comecei a colhê-la. Estava nos galhos mais baixos de uma das árvores quando ouvi as folhas se mexendo um pouco mais acima. Levantei o olhar e consegui distinguir uma figura a poucos metros. Parecia uma pessoa, talvez uma criança. Presumi que era menor que eu pela sua estatura. Não podia ver seu rosto porque estava pendurado em um galho de costas para mim. Em uma das minhas travessuras pensei em pular na árvore, isso mais para assustá-lo. A criança virou-se para me olhar. Seu olhar rapidamente me fez ficar paralisado. As proporções de seu rosto eram estranhas. Mesmo entre as sombras, seus traços se destacavam. Seus olhos eram muito grandes para o rosto. Seus lábios se estendiam até quase tocar suas orelhas. Eu fiquei de verdade paralisado. Ele se aproximou rapidamente. Movia-se com muita agilidade entre os galhos. Apesar de vê-lo em mais detalhes, parecia uma pessoa de idade avançada. Não combinava com sua estatura. De novo, sua boca me surpreendeu. Era enorme, quase caí da árvore. Ele percebeu minha reação e sorriu para mim. Pude ver seus dentes. Eram deformados. Sobressaíam de seus lábios e tinham uma cor estranha. Havia um brilho peculiar em seus olhos. Senti que estava prestes a se jogar sobre mim. Queria gritar para meu primo, mas as palavras não saíam. Estava apavorado. Havia algo naquela figura que não estava certo. Ele me olhava com os olhos bem abertos. Nem parecia piscar. Num piscar de olhos, ele me envolveu com seus braços. Apertou-se contra meu corpo e começou a me morder. O empurrei com minhas mãos, mas ele era muito mais forte e não se movia. Depois reagi com os punhos. Sentia seus dentes cravando-se em meu peito. Perdi o equilíbrio e caí da árvore. Minhas costas bateram no chão. Comecei a gritar de dor. Acima de mim, podia ver aquela coisa espreitando do galho. Ainda sorria para mim. Meu primo rapidamente se aproximou. Tentou me ajudar, mas meu braço doía demais. Alberto disse que iria buscar meu pai. Gritei para ele não me deixar. Não queria ficar ali sozinho com aquela coisa. As pontadas de dor eram horríveis. Ainda conseguia me mover, então caminhei ao seu lado. Não disse nada ao meu primo até que saímos de lá. Eu olhava nervoso para trás. Não conseguia mais ver aquela coisa. Ainda assim, continuava pensando que estava me observando entre os galhos. Pouco depois comecei a chorar. Meu braço doía muito, tinha medo de tê-lo quebrado. Alberto me perguntava repetidamente como eu tinha caído. Alguém me empurrou, disse em tom baixo. Havia alguém comigo na árvore, Alberto, dizia enquanto continuava chorando. Mas meu primo parecia não acreditar em mim. Ele dizia que só tinha me visto. Eu estava sozinho. Não pude explicar mais porque não aguentava a dor. O caminho para casa pareceu eterno. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quase todo o trajeto. Quando cheguei, meus pais me xingaram muito. Meu pai teve que pedir o carro de um amigo para me levar a um médico em uma comunidade vizinha. No dia seguinte, quando estava mais calmo, contei-lhes o que havia visto. Aquela criança pendurada nos galhos. Felizmente, meus pais acreditaram em mim. Isso porque viram as marcas de dentes na minha pele. Elas estavam por todo o meu peito e abdômen. Algumas eram até levemente profundas. Não sabíamos de onde aquela coisa tinha surgido, mas sua lembrança me atormentou por vários dias. Não sei se era o nervosismo ou se realmente estava me seguindo, mas à noite, quando as luzes estavam apagadas, sentia que ela sorria para mim entre as sombras. Certa vez acordei de madrugada. Minha mãe havia deixado a luz da cozinha acesa.
Em minha casa não havia portas nos quartos. Minha mãe colocava cortinas. Foi ali que a vi. Aquela coisa estava balançando. Estava me observando, mostrando os dentes. Sua boca era enorme. Começou a rir de mim. Percebi que fazia caretas enquanto continuava sorrindo. Eu gritava para que fosse embora, que me deixasse em paz. Estava ardendo em febre. Suava muito e sentia que ia desmaiar. Minha mãe entrou correndo pelas cortinas. Quando acendeu a luz do quarto, não havia ninguém. Pouco depois, ela me levou a uma senhora. Ela me fez massagens na cabeça com um ovo, enquanto recitava algumas orações que eu nunca tinha ouvido. Não sei o que vi. Não consegui achar nada parecido na internet até hoje. Aquela coisa era assustadora. Seu corpo não correspondia em nada ao seu rosto, e aquele brilho em seus olhos não era normal. Segundo uma de minhas tias, essas criaturas te convidam para brincar e habitam a mata. São muito travessos. Segundo ela, quando te pegam, te levam para a floresta. Juro que o que vi naquela tarde não parecia querer brincar comigo. Na verdade, era o contrário. Sentia que queria me machucar. A forma como me olhava, como se jogou sobre mim. Sabia que se estivesse sozinho, ele continuaria me atacando. Nem quero pensar nisso. Nunca mais voltei a entrar naquele pomar. Mesmo as poucas vezes que passei por perto, me senti observado.